Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o SPK e no final eu vou tirar algumas das principais dúvidas dos nossos clientes em relação ao sistema, ok? Vamos lá? Então aqui é a página inicial do sistema. Quando você abre o SPK, você já consegue ver todas as torres do portfólio da construtora na cidade, na região. Então se você clica em um deles, você pode ter a ficha técnica do projeto, informações básicas sobre o projeto que foi lançado e um vídeo talvez apresentando o produto, enfim. O projeto que tem o SPK é diferente. Quando você clica em ficha técnica, você pode ver todas as informações, mesmo as informações que tem no portfólio convencional, assistir vídeo, enfim. Mas você tem esse botão aqui de experiência interativa. Então agora você pode desconstruir todo esse projeto de uma forma interativa e intuitiva para o cliente. A gente dividiu em 4 principais tópicos de apresentação de venda. Entorno, que é a localização do projeto, que eu acho que é a primeira pergunta que o cliente faz. Áreas comuns, a gente detalha tudo que tem no projeto, né, de áreas comuns, enfim. Apartamento, que é o produto que o cliente vai comprar, né, o que ele quer, qual a área do apartamento, como é o layout, tá aqui em apartamento. E aí arquitetura, que são, né, quem assinou o projeto, algumas falas sobre os arquitetos, né, alguns detalhes técnicos do empreendimento, tá aqui em arquitetura. Vamos lá. Entorno. A gente já tem acesso visual, né, de cada ponto de interesse. Então, conveniência, lazer, gastronomia, saúde, educação, esporte, enfim. A gente pode trabalhar muitos outros tópicos aqui. Em lazer, por exemplo, a gente consegue ter acesso visual em uma distância crescente de academias, parques, nas proximidades do empreendimento. E assim acontece também com saúde, né, educação e gastronomia. Saúde, por exemplo, se eu clico aqui em hospital, onde está? Né, um hospital a 900 metros. Já centralizou aqui, então está na mesma avenida do empreendimento, em uma distância de 900 metros, bem próximo, né? Então tudo isso aqui a gente trabalha em conjunto com a equipe de marketing da construtora. Então quem é esse cliente? O que ele gostaria de ter na região? Está tudo aqui. Então agora vamos para áreas comuns, né? Que agora a gente entra um pouco mais no projeto. Em áreas comuns, a gente tem a mesma linguagem de pós, que são esses balãozinhos, né? Então aqui a gente clica no plano espacial mesmo, 3D, ou aqui nessa lista, certo? Então eu vou clicar aqui que é na piscina, vou ampliar essa imagem, ou eu posso cortar o nível da cobertura. Fazer 3, 2 e 1. Então eu vou colocar no 2 aqui só para explicar um detalhe. Aqui a gente consegue identificar que é um mezanino para essa piscina, né? De cima também, mas você consegue mostrar para o cliente com facilidade que nesse gourmet ele vai ter acesso visual à piscina de borda infinita e o mar no fundo. Isso é muito difícil explicar quando o cara está com um book na mão, né? Ele vai folhear aquilo, vai ver a representação gráfica do mezanino e às vezes não entende, mas aqui você consegue mostrar para ele, né, a altura que está isso e todas essas informações. As imagens, né, a gente amplia essas imagens, a gente pode ampliar tanto as imagens como um tour 360 por toda a área comum, que amplia em tela cheia todas essas informações. Então em tela cheia você visualiza em 360 graus cada ambiente, certo? E aqui você pode cortar todos os níveis, como eu disse. Pavimento 3, que é o primeiro nível de lazer. Olha que bacana. Amplia as imagens, né? O cliente consegue entender exatamente onde estão esses espaços, né? É uma planta, só que uma planta cortada, mas você tem acesso em tempo real aqui às imagens, né, desse nível do projeto. Depois de áreas comuns, a gente vai para apartamentos. E aí ele isola, né, ele abre todo o empreendimento e quando ele abre com essas cores. O que são essas cores? Essas cores é a disponibilidade em tempo real das unidades. Você consegue visualizar que o azul, o cinza claro e o cinza escuro representam disponível, reservado e vendido, né? Disponível, reservado e vendido. Por que azul? Azul é uma cor nossa, tá? Mas isso aqui pode ser alterado, todo o layout do SPK pode ser alterado para a cor do empreendimento ou da construtora. Então vamos lá, aqui um apartamento disponível, cobertura, você consegue ter acesso à vista real desse apartamento, né? Dessa direção. A gente vai para outra aqui ao lado, outra vista, para o outro lado da Bahia. Quando você vai clicando, ela vai baixando também, até chegar no térreo. Então chegou aqui, a gente amplia essa imagem, bacana, legal. Aqui a gente tem acesso também, em todas elas, às vagas de garagem. Então se a gente clica nesse botão, a gente tem acesso visual às vagas, né? Se a gente sobe, a gente vai para vagas também,
outras vagas. E assim por diante, né? Vou lá para cima, vagas, outras vagas. Ok, aqui tem descrição breve de cada unidade e aqui a gente consegue ampliar as imagens dessas unidades. Também pode ter aqui um tour 360 em tela cheia. E aí, por fim, a gente tem a arquitetura, que aqui é onde os arquitetos contam a história, o que eles pensaram, como eles projetaram, né? Qual é a linguagem que eles utilizaram, vídeo falando também, pode ter aqui nesse botão, né? De todos eles, arquitetônico, paisagismo e interiores. Pode ter também alguma informação mais técnica, de engenharia, tratamento acústico ou sustentabilidade, né? Pode ter aqui para frente também. Então esse é o SPK. Agora eu vou responder algumas das principais dúvidas que os clientes têm em relação ao sistema. A primeira das principais dúvidas é sobre o equipamento. O equipamento está incluso na entrega do sistema? O CPU pode estar incluso na entrega do sistema, porque a gente precisa facilitar a vida do cliente. Em alguns casos, a gente passava um manual de hardware, só que dava trabalho para procurar peça, a gente tem já fornecedores, então para a gente fica muito mais rápido, né? As telas não, as telas a gente indica parceiros nossos que entregam no Brasil inteiro, profissionais muito bem qualificados, que entregam todo tipo de tela, de todo tamanho, tá? Então o que a gente entrega para o cliente é um CPU gamer, são peças preparadas, peças mais robustas, né? Que a gente pode montar também para o cliente, e daí é ligado só em telas, né? Então você pode ligar num monitor como esse, que eu gosto bastante, que ele é muito prático, pequeno, né? Ele é Philips e é um touchscreen nativo. O touchscreen nativo e molduras touchscreen são um pouco diferentes, né? Então você tem mais sensibilidade em monitores com touchscreen nativo e as molduras já estão muito boas, né? Não tem muita diferença, assim, mas é muito mais sensível o monitor nativo, tá? O que é moldura touchscreen? Moldura touchscreen é quando você tem uma TV de, sei lá, 70 polegadas, que é o caso dessa, e você compra só a moldura, né, que é uma moldura com um display, que ele transforma uma TV convencional em uma TV interativa, tá? Isso é bem prático para quem tem espaços pequenos. Agora, sobre a usabilidade dessas telas, são 3 opções que a gente gosta muito de falar com o cliente. Totem controle, como esse, e uma tela maior, painel de LED e projetor, certo? Então você vai estar controlando aqui, o cliente vai estar ao seu lado, vendo que você está manipulando, né, essa coisa tecnológica, né, de controle touchscreen, e vai ser projetado em uma tela grande que vai impactar visualmente. Segunda opção, telas com touchscreen, telas grandes, né, até 70 polegadas. Uma tela de 70 polegadas com uma moldura é ideal porque você consegue apresentar para muitas pessoas, tá? E aí a terceira opção seria o totem, né, o totem com um computador embutido, que é a opção que às vezes as pessoas mais procuram, mas é uma opção meio ruim. Por quê? Porque o totem fica com uma tela inclinada, um totem de 43 polegadas ou 50, 55. Essa tela, ela sempre reflete muito luzes do teto, em qualquer lugar. Você perde muito a visibilidade do sistema, que não é legal. Outra coisa é, quando você tem uma pessoa apresentando em uma tela baixa, como um totem, 3 pessoas ou 4 já tampam a visão de outras, então você limita também o acesso visual. Então acho que o mais interessante, mais custo-benefício é uma tela com moldura touchscreen, uma TV com moldura touchscreen na parede, né, embutida num nicho de um painel, e também o CPU escondido ali, né? E aí é um espaço que tem que ser projetado. Essas são as questões sobre o equipamento. A segunda dessas principais perguntas é prazo para execução. Essa é uma pergunta difícil de responder, porque vai depender muito do tamanho do projeto e se, por exemplo, as imagens estão aqui dentro da casa, foram executadas aqui. Se não foram, a gente tem que começar do zero, todo o 3D. Então todo esse projeto tem que ser novamente montado, né, e construído para a gente poder chegar nesse nível de detalhe. Vocês fazem projetos que as imagens não estão com a casa? A gente faz, só que ele demora mais e acaba ficando mais caro, justamente porque a gente tem que montar todo o 3D do zero. Se as imagens estão aqui, a gente pede mais 25 ou 30 dias após a entrega das imagens, porque a gente precisa ter tudo já resolvido nas imagens para não ter retrabalho ou alteração de projeto na hora que a gente estiver trabalhando com o game, porque aqui é muito difícil revisar. Outra das perguntas é se o sistema é online. Ainda não, mas a gente está testando algumas aplicações para esse tipo de processamento subir para a nuvem. Então, quando isso acontecer, o seu cliente vai poder acessar o seu site e ter toda essa experiência do projeto em casa.
Outra questão é se a gente dá assistência na instalação. Sim, a gente entrega o equipamento, monta, dá treinamento e depois suporte de acordo com a necessidade. E por fim, se a gente pode aproximar dos outros empreendimentos da construtora no seu portfólio. Sim, a gente consegue aproximar dessas torres. Mas o problema é que não há um detalhamento muito grande 3D nessa região. Então você vai aproximar e às vezes, em alguns casos, o projeto tem esse 3D no entorno, em outros casos acaba sendo só a imagem, então às vezes não é muito interessante. A gente prefere mostrar realmente os projetos que são executados, que daí a gente faz uma modelagem ali de 2 km em raio, né, de cada empreendimento que tem o SPK. Então essas são as dúvidas principais e se você tiver mais alguma dúvida, só entrar em contato com a gente que a gente vai responder todas, beleza? Então é isso aí, obrigado, um abraço.